Senhoras e senhores, vai começar o documentário? sobre o espetáculo que é feito há mais de 90 anos. Com vocês, Quem não tem lona, pede carona! o documentário. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Circo Carona. Muito prazer, eu sou a Palita. E eu sou o Siso. E eu vivo neste circo desde que eu nasci. E eu nasci quando entrei pro circo. Vocês sabiam que a minha mãe era trapezista e me deu a luz no meio do picadeiro? E a minha mãe tinha dor de barriga e me deu a luz no banheiro. Siso, o meu pai, ele era um grande domador de leões. O meu pai tinha 2 galinhas, um porco e um jumento. Eu sou palhaça porque a minha avó era palhaça. Um dia faltou um palhaço, não tinha ninguém e pintaram minha cara e me jogaram no meio do picadeiro. E assim o circo ia muito bem. Até que um dia, papai e mamãe bateram as botas. Foram comer grama pela raiz. Foram pro Beleléu. Esticaram o pernil, botaram todos os pingos nos is, foram pra cidade dos pés juntos. Siso, o pessoal já entendeu. E a partir desse dia, todos os artistas do circo foram embora. E só sobrou Nós dois! E passamos a fazer tudo que tinha no circo. Ale! Como será que começa essa história? Acho que pelo começo, né? Acho que o começo é na UEL, né? Aí eu me formo em artes cênicas na UEL, um curso que a Paloma também fez, que a gente se conhece lá em Londrina. E aí depois que eu me formei, vim morar em São Paulo, para morar junto com os meus pais de novo e já procurar trabalho por aqui, né? E aí eu começo a entrar em outras companhias, mas eu não me sinto muito satisfeito, assim, porque parece que quando você investe no seu trabalho, parece que não está dando aquele retorno, não está chegando naquele objetivo que você quer. E aí eu falei assim, como que eu posso chegar mais perto do que eu tenho como objetivo? Aí eu falei assim, eu vou fundar minha própria companhia. Vou fundar minha companhia, só que eu não queria trabalhar sozinho, né? Eu queria trabalhar com outras pessoas. Só que quem que eu vou chamar? E aí eu me formei em 2012 na UEL e vim parar em São Bernardo do Campo, morar aqui com a minha mãe e não conhecer ninguém. Conhecer ninguém aqui, mas eu sabia que eu queria trabalhar com arte, né? Qualquer coisa que fosse arte. E comecei a procurar um pessoal, né? Para conhecer, né? Adentrar nesse espaço. Aí conheci a Cia do Nó, em Santo André, e buscando gente, o Pedro me liga. E aí a gente marca um reencontro, né? E nesse reencontro ele me diz, tô fundando uma companhia, só tem eu. Mas você quer fazer parte comigo? Eu falo, bora, né? Vamos fazer parte disso daí. E aí nasce a Cia dos Tortos. Aí a gente começa a se encontrar, né? Fazer umas reuniões para ver o que vai ser essa companhia, o que nós vamos fazer. E paralelamente a isso, né, eu estava conhecendo várias pessoas, porque a gente tinha fundado o Encontro SUS da Palhaçaria, né, e aí conhecendo essas pessoas eu cheguei no documentário do Circo para Aqui, que são a história de pessoas de idade, contando de como era no seu tempo de circo, né, e como estava difícil para eles naquele momento, e isso me toca muito. E aí eu falei, poxa, eu quero falar sobre isso. Eu chego para Paloma e faço uma proposta, vamos fazer um espetáculo de palhaçaria, que tem um velhinho contando de como era o seu tempo do auge do seu circo, assim, e aí chego para ela e falo que se ela não queria fazer isso junto comigo, né? Ele me chega todo entusiasmado, né, contando que assistiu esse documentário da Pri Giacomo e da Mari Gabriel, né, inclusive. Eu fico entendendo que essa memória, ela de alguma forma é uma história viva, né, que está aqui, que tá aqui, a gente tem que de alguma forma, que o que conectou com você e fez você fazer o espetáculo é o que conectou comigo, é inserir
essas intensidades, essas forças, essa memória viva, esse conhecimento que existe e trazer na gente, né? Quando você diz olhar para essas histórias, né? Para essas pessoas idosas, elas têm uma história que está nelas, que elas viveram, né? E de algum jeito, vocês também têm uma história que está em vocês e que vocês viveram e que vem de uma ancestralidade também, né? E aí ele chega e fala para mim, pô, tive essa ideia e tal, e aí, você topa? E você quer participar como palhaço ou como atriz? Nunca tinha feito palhaçaria na vida, mas eu gostava de palhaço, né? Eu gostava do circo, eu gostava disso. Aí eu falo, pô, eu vou ser palhaça. E aí nasce a Palita. E a gente queria montar nosso primeiro espetáculo, né? E a gente também pensou assim, mano, não vamos esperar um edital para montar nosso primeiro espetáculo. E aí, nessa época eu tava trabalhando, né, fazendo comercial de televisão, e eu pego esse dinheiro e falo assim, mano, é com esse dinheiro que a gente vai montar nosso primeiro espetáculo. E é isso aqui, tá aqui. Isso aqui não é muito dinheiro, não. E aí esse dinheiro também só dá pra comprar as coisas, não dá pra pagar a mão de obra, né? Aí entra o quê? Entra a família que ama a gente. E aí eu também tinha ali uma experiência com costura, a gente começa a fazer figurino. Sua mãe. Minha mãe começa a costurar cortina, aí meu irmão faz o design de espetáculo e tal, E a gente vai montando esse espetáculo, e como a gente tinha acabado de sair da faculdade, a gente tinha aquela referência dos grupos grandes, dos grupos com superprodução. Então fala, quero ter um canhão, quero ter um cavalo, a gente faz canhão, faz cavalo, e depois que a gente faz tudo, depois que a gente faz tudo, a gente olha aquele monte de coisa e fala, mano, esse tanto de coisa, como que a gente vai carregar para uma apresentação? Como que a gente vai fazer isso? E aí entra a família de novo, né? Novo. Porque aí pede o carro da mãe do Pedro, pede o carro da minha irmã, às vezes um amigo, né? Se tinha dinheiro, alugava um carro, ou quem contratava, né? Quem contratava buscava a gente Buscava também. a gente tinha, mas assim, nem sempre tinha carro. Não, e uma vez a gente teve que ir de ônibus. Teve que ir de ônibus. Selecionamos o que a gente ia conseguir carregar, né? Pegamos esse cavalo aqui, botei nas costas, o Pedro umas malas. Mala, caixa de som. E taca-lhe pau, levamos o espetáculo literalmente nas costas. Mas na nossa estreia, né, na primeira apresentação desse espetáculo, a gente consegue o galpão do Tendal da Lapa, né? Só que naquela época era um espaço que não tinha estrutura de luz, nenhuma. A gente nem tinha o picadeiro, a gente não tinha todas as coisas do espetáculo, mas a gente queria Mas começar. era a nossa estreia e era a minha primeira vez de palhaça. E a gente também, eu chamei um amigo, Matheus Cobra, para fazer a operação de som. E nesse clima de circo ele vendia as guloseimas enquanto as pessoas entravam, e foram os nossos familiares, amigos. Tinham pessoas desconhecidas que virou a divulgação do Tendal. Uma apresentação que foi muito alto astral, né? E a gente continuou, né? A gente foi apresentando em outros lugares também. Fizemos várias apresentações, fomos apresentar para uns amigos também do Pedro, numa época que foi terrível e foi, tipo, tenebroso, quase desistir, mas a gente também foi convidado para o nosso primeiro festival. A gente no primeiro festival era pra gente apresentar numa praça, só que choveu. Aí mandaram a gente para uma quadra de uma escola. Chegando nessa quadra dessa escola, era o teto de amianto, né, de ferro lá, de alumínio, não sei. E aquela chuva, aquela barulheira. E aí desceu 500 crianças. Desceu todas as salas para assistir, né? Quem ia assistir não era as crianças da escola. E aquela criançada fazendo aquela barulheira, a gente não tinha microfone. Não.
E aí a gente começa a apresentação, o que acontece? A caixa de som pifa. A caixa de som pifa. E a gente não tocava instrumento. Não tinha nada, toda a trilha era em cima, tinha cena que era só com a trilha. E, nossa, enfim. Mas a gente continua apresentando, né? Isso, e aí pra continuar, né, eu tava fazendo uma cena, eu tinha uma cena que era de limpar o picadeiro, e aí uma criança jogou uma bolinha de papel. Eu, no fluxo do espetáculo, voltei a bolinha pra ela. E aí ela pegou e jogou outra. Quando eu voltei de novo, as crianças já estavam todas 500 crianças, tirando todas as folhinhas de papel, e taca ali papel em mim. Eu parei e falei, pode vir. Tocou o sino da escola. Que era o horário das crianças pegar ônibus pra ir embora. E aí as professoras começaram. As professoras começou, vamos lá, turma A, de pé, por favor, no meio do espetáculo. Aí esse daqui pega um megafone, a gente tinha um megafone, e o que ele faz? Para o espetáculo e começa a organizar a fila, vai as crianças embora. Só que ainda tinha os participantes do festival. É, porque todo mundo se assistia no festival. Todo mundo se assistia e eles ficaram lá. E a gente se olhou e falou assim, mano, eles ficaram. Se eles estão aqui, tem gente para assistir. Então a gente vai apresentar, vai tentar fechar. A gente começou cortamos várias coisas ali no olhar, no meio da cena. Fomos indo, chegamos e finalizamos o espetáculo. Chegamos até a cena final, fechamos e acabamos. Isso foi muito legal, porque o pessoal do próprio festival começou a falar, meu, apesar de todo esse caos, vocês foram lá e não desistiram, vocês fecharam o espetáculo, né? Terminaram o espetáculo. E hoje a gente olha e vê que foi a melhor decisão que a gente tomou, né? Em respeito àquelas pessoas que estavam ali, porque ainda tinha gente para assistir, né? Esse espetáculo é um espetáculo que a gente quer apresentar nos espaços abertos, nos espaços públicos. A gente não quer ir para um teatro, cobrar ingressos. E a gente começa a procurar, então, lugares para apresentar, ocupações artísticas de espaços públicos, como o Largo da Batata, as ocupações dos parques do ABC, né? E aí a gente começa também uma atuação muito mais forte aqui no ABC, nesses parques. A gente conhece o pessoal do Circo do Asfalto, a gente faz apresentação na Pinacoteca de São Bernardo, a gente faz apresentação em Paranapiacaba, no aniversário de Santo André, e aí a gente começa a conseguir participar desses festivais que contemplem esses espaços públicos, né? Teve um festival, né, que é o Festival de Curitiba, o Festival do Fringe, né, que a gente é selecionado também para apresentar em 2 praças, né? E a gente não tem dinheiro para ir. Pega o carro emprestado, pega o carro emprestado, faz uma vaquinha, pagar a gasolina. Faz uma vaquinha para pagar a gasolina, para pagar panfleto, divulgação, essas coisas. E a gente consegue a vaquinha, o pessoal contribui. E a gente vai para essas apresentações e a gente começa a perceber que a gente precisava mudar algumas coisas no espetáculo. Uma dessas coisas era o tempo, porque a gente achava que o espetáculo não sustentava todo aquele tempo. Então a gente começa a tirar número, a modificar os números também, né? E aí também a gente começa a pensar na dramaturgia, porque tinha alguma coisa ali na dramaturgia que ainda a gente achava que não estava bom, que precisava alterar, né? Aí o espetáculo vai crescendo, vai se desenvolvendo e junto dele a palhita também vai crescendo, né? E vai tomando posse, vai se apropriando desse lugar aí da palhaçaria. E aí nisso também eu começo a encontrar pessoas, mulheres palhaças. Eu começo a entender que tem um movimento da palhaçaria feminina. E aí eu começo a fazer oficina, começo a frequentar esses festivais e vou cada vez mais me apropriando desse lugar. Num desses espaços, né, de universidade em que o filme foi exibido, teve um professor que ficou, né, se eu não me engano foi o Mário Bolognese, não tenho certeza, mas que falou, como assim sua avó era palhaça em 1940, né? A gente começa a falar de palhaçaria feminina no Brasil em 1980, né? Então, assim, não pera, volta na história, né? De repente... Então, tudo isso, né, eu fui descobrindo no decorrer desse processo, nessa caminhada minha da palhaçaria,
E eu acho que as coisas, esse movimento da palhaçaria feminina também, nesse lugar de fortalecimento, também estava acontecendo mais ou menos nesse período, né? Então, e os festivais, e aí o filme participava dos festivais, né? Como a gente é muito carente dessa memória do audiovisual brasileiro, mas muito do circo, né, particularmente, né, falando, muito carente desse registro audiovisual do circo brasileiro, daí a importância também de um documentário como o que vocês estão fazendo, né, de trazer e de refletir sobre essa memória, né, isso foi ganhando força, e o fato da gente abrir para diálogo, né, então falar sobre a comicidade feminina, falar sobre essas histórias que a gente vinha descobrindo ao longo da pesquisa, tudo isso foi fortalecendo, né, nesse lugar, né? Então, minha avó foi palhaça em 1940, a palhaçaria feminina começa em 1980, então tudo isso eu acho que a palhaçaria feminina fortalecia a figura da minha avó, né, esse movimento, essa rede, assim como a figura da minha avó e um filme sobre a história dela que trazia toda essa história do circo do início do século XX, né, que é a história do circo da minha família, né, então a gente não tinha, né, do que se diz, pelo que se diz, a gente não tem nada parecido com esse conteúdo, né, que traça, né, minha avó, 98 anos, quase 100 anos de história de circo do Brasil, num período que pega quase uma época áurea até um período de decadência, né, com a entrada da televisão e tal, então fica um desenho importante, né, para a gente tentar mapear e conhecer mais essa história da gente, né? E aí vem a primeira mudança na dramaturgia, porque o Siso, no começo do espetáculo, contava toda essa história do circo sozinho. E a gente fala, não, vamos contar os dois. E aí passa a Palita e o Siso a contar essa história juntos. Então a gente faz essas alterações e aí a gente começa a experimentar e a Palita vai se desenvolvendo e eu tô me desenvolvendo até hoje. E a gente sempre quer ir além, a gente quer avançar, a gente quer evoluir e a gente vai atrás de produtoras, de mais festivais, mais editais, né? E a gente encontra nesse momento uma parceria muito legal, que é a Vila Arte Produções, fecha a nossa primeira circulação e a primeira vez que a gente vai ter várias apresentações seguidas. E para esse momento a gente estava sentindo ainda que estava faltando alguma coisa ainda estava que o espetáculo precisava, né? E isso que estava faltando tem a ver com uma história que é muito interessante, que algum tempo atrás eu estava fazendo um módulo da Slipa, né, Escola Livre de Palhaços, e era um módulo que para mim foi muito difícil. Foi muito difícil, o mestre, eu não estava entendendo as propostas do mestre, para mim foi uma coisa que foi muito perdida, assim, eu me senti muito perdida, assim, não sabia, né, aquilo não chegou. Mas, um ano depois, a gente com isso encucado, com a pulga atrás da orelha, pensando o que é isso que estava faltando, comecei a sentir, assim, parece que ele estava lá dentro, assim, escondido, assim, e começou a sair, assim, Era um circo antigo, novinho e sedutor, com uma lona linda. Oi, linda! Tudo bem? Coberta só de amor. E essa música é uma música do Júnior Santos. E o Júnior Santos era um mestre daquele módulo que eu achei que estava perdido, que não tinha aprendido nada, né? E aí quando ele chega com essa música, essa proposta, a gente automaticamente junto fala, é isso era o que faltava. A música parece que encaixa perfeitamente ali com a história que a gente quer contar, né? E a gente já sai correndo pedindo a permissão para ele, né, pela internet, e ele fala que a música não é dele. Ele fala que a música é do mundo, é da gente, é como a gente quiser usar, se a gente quisesse mudar, fazer. E aí entra o Anthony também, que é um palhaço, músico, que a gente também conhece lá na Slipa. E aí eu vou e falo, Anthony, você pode pegar a música do Júnior e me mandar as notas para eu tocar no violão? E aí o Anthony, surpreendentemente, manda pra gente a música pronta, instrumentalizada, na sanfona e na viola, né? E a gente já usa nessa primeira circulação que a gente ia fazer, e a gente percebe quanto essa música encaixa e como o público responde bem com ela, assim, também foi uma coisa que foi um presente. Né? Um presente.
um circo que tinha asas, que voava de mansinho pra dentro da sua casa. E aí também com isso surge o nosso desejo de apresentar o espetáculo para o Júnior. Só que ele mora no Rio Grande do Norte. Mas, por sorte, eu estava participando aqui em Santo André de um projeto no Circo do Asfalto e o Júnior vinha fazer parte desse projeto. E eu fui a pessoa que ficou responsável pela organização da vinda dele. E fazer essa apresentação pro Júnior, cantar essa música com ele lá, assistindo a gente, né? Foi algo assim muito emocionante. Foi especial. E eu fui ver depois ela não cantada por mim, mas ela cantada dentro do outro contexto. Juro que eu estava assim, onde é que ela vai entrar? Eu pensava que ela era uma abertura e que não tinha nada a ver com nada. Era a abertura de um espetáculo. Depois eu vi que ela não era a abertura de um espetáculo. Ela, na verdade, ela era a própria tônica do espetáculo, que era a vez de um circo. E desse circo que se renova constantemente. E desse circo que não tem mal assombro, tem bom assombro, porque as histórias antigas voltam sempre para que ele possa ser realizado. Então, não vi o mal assombro dos velhos pedindo para que fizesse, para que os novos os repetissem, mas vejo, sim, as histórias velhas sendo repetidas e sendo reaprendidas e repraticadas e remodeladas pelos novos. E isso é que faz a eternidade da nossa história. Isso é que faz nós sermos eternos. Isso é o que faz o circo, a reprise, a entrada, a brincadeira, a cantiga, o palhaço, o mágico, o atleta circense ser eterno. São as renovações constantes. E vocês são responsáveis por um espetáculo que conta isso. E é um espetáculo que deveria ser apresentado para muita gente da classe, para muitos terem que assistir e saber que nós estamos aqui para inventar, mas não podemos esquecer todos os legados que foram deixados para a gente. Então, isso, para mim, foi muito marcante do espetáculo. E ele me marca, e sempre que eu falo para as pessoas sobre ele, esse registro, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu fiquei não vendo a atuação, mas sim o conjunto. Mesmo sabendo que a atuação, o equilíbrio é fantástico. Como duas almas se encontram no circo, embaixo de uma lona, numa praça e numa cama. E para a companhia esse espetáculo é muito importante porque ele está falando de um tema que está no imaginário popular das pessoas, que é o circo, né? É uma forma que a gente tem de criar conexões justamente com essas pessoas. E para mim, ele também é um lugar de discurso. Um discurso que diz o quanto é importante a gente valorizar as pessoas e as suas histórias. O que elas vivem e o que elas viveram, né? E tem uma amiga que me deu uma frase que acho que diz muito a respeito sobre isso, a Lubolina, que a frase diz mais ou menos assim: quando eu ficar velho, eu já teria um número para as minhas rugas. Então também esse espetáculo para mim é uma maneira da gente agradecer aos que vieram antes e que abriram os portais do circo para que a gente estivesse hoje no centro do Picadeiro. Era uma vez um circo que tinha asa, que voava de mansinho pra perto da sua casa. Era uma vez um circo que tinha asa, que pulava com alegria, passando de casa em casa. Tinha palhaço, tinha pintado, tinha bailarina, sapateado, tinha muita graça, fuleiragem e fantasia. Tinha magia. Ai, ai, ui, ai, 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 ui, 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 ai, ai, ai. Eu?
fico antigo, novinho e sedutor, com uma lona linda, muito linda, oi linda, coberta só de amor, de amor.